Ao longo de 2 meses e mais de uma centena de bloqueios de estradas, se viu a Bolívia entrar em ruína econômica e institucional. Rapidamente, o que começou como protestos econômicos tornou-se uma verdadeira crise nacional. Desde os bilhões perdidos na economia até a instabilidade política, isso dominou as manchetes, conforme, como eu disse, uma coisa que começou com uma questão econômica tornou-se rapidamente uma mobilização popular, com o ex-presidente Evo Morales tomando protagonismo, liderando sindicatos, organizações sociais e mais, em alinhamento ao antigo MAS, Movimento ao Socialismo, e partidos à esquerda no Peru, para que exercessem disrupção, pedissem a queda do presidente Rodrigo Paz. Aquilo foi citado mesmo como uma tentativa de golpe de Estado por narcoterroristas, tanto por Paz quanto por Marco Rubio, secretário de Estado. As atualizações agora falam sobre os próximos passos, depois que as estradas, por hora, foram desmobilizadas. Na OEA, ontem, a Organização dos Estados Americanos, no Panamá, o presidente José Raul Mulino, do Panamá, falou a respeito disso num discurso de ontem. A gente tem aqui as palavras dele, que também abrem o fio para desdobrar o assunto. Vamos ouvir então o presidente do Panamá ontem na OEA, Organização dos Estados Americanos, dando apoio ao presidente Rodrigo Paz da Bolívia contra o que houve nos protestos. El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado que buscan subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos. Aí estão então as palavras dele. Conforme ele dizia isso, assinava-se uma declaração conjunta que você vê aqui agora ao meu lado. Foi publicada em espanhol e em inglês pelo Departamento de Estado americano, mas também pelos Ministérios das Relações Exteriores de outros 15 países ali participantes. Não vou ler inteira, mas o que se diz é que, aspas, em um trecho, uma minoria violenta pretende ignorar a vontade expressa pela maioria dos bolivianos nas urnas há apenas alguns meses. E essa é a retórica que vem em apoio a Rodrigo Paz, conforme se discute um momento onde organizações alinhadas ao establishment de extrema esquerda que dominou o país por 2 décadas antes da presidência de Paz, saiu e, como resultado, acabou por apoiar esses protestos. As acusações que vêm de Paz e de aliados no exterior é a seguinte: narcoterroristas estariam alinhados, organizações criminosas, a esses protestos que eventualmente tornaram-se violentos. Isso reitera, como eu dizia, o que foi dito anteriormente por outros aliados, uma tentativa de golpe de Estado. Teve até uma entrevista que a gente fez aqui no canal com o Leonardo Coutinho. Essa entrevista estava excelente e Leonardo Coutinho, que noticiou a respeito de Bolívia, Venezuela e outros países da região por décadas na Veja, depois publicou o brilhante livro Hugo Chávez, o Espectro, é talvez uma das pessoas mais qualificadas para discorrer a respeito do assunto. Para você que quiser ir mais a fundo no que foram esses protestos e na sua motivação, eu recomendo, tá? Se procurar por entrevista Leonardo Coutinho aqui no canal, vai encontrar. Feito esse adendo, agora as estradas estão sim abertas. Acordos começaram a ser discutidos na quinta-feira. Militares foram mobilizados com a declaração de um estado de emergência no sábado e, eventualmente, houve então uma desmobilização. Havia até questionamento se quando os militares passaram a agir no sábado, os sindicatos e as organizações que estavam então bloqueando as estradas iriam tentar algum tipo de confronto, o que poderia dar cenas de guerra civil à crise. Não aconteceu, se desmobilizaram, o Estado conseguiu, através do Exército, rapidamente reabrir as estradas. Aqui a gente tem novamente as imagens da crise. Podemos voltar elas na tela, Daniel? E eu quero trazer informação para vocês, conforme se fala agora de 7 semanas de protestos, se encerrando por hora, e já explico o porquê de dizer por hora, qual é o resultado. Vamos lá, podemos colocar até em tela cheia, as imagens realmente chamam a atenção. Então, aos dados. Foram 7 semanas de conflitos sociais. Paz disse hoje que danos nas estradas, só nas estradas, chegaram a 12 milhões de dólares. Teve até ônibus queimado, coisa grave acontecendo. Entre números oficiais e as estimativas na imprensa em língua espanhola, a gente tem o seguinte: 3 bilhões, com B de bola, de dólares, com D de dado, em perdas econômicas. 16 mortos, 13 por falta de atenção médica, não conseguiram chegar a atendimento devido aos bloqueios nas estradas. No pico, em 2 de junho, foram 103 estradas bloqueadas. 103. Esses são os números. Enquanto se fala de o bloqueio ter sim acabado com a mobilização do estado de emergência no sábado, a tensão ainda assim continua.
Agora a gente tem Paz falando hoje. Tinha uma cerimônia comemorando 200 anos da polícia na Bolívia. Aqui a gente tem ele pedindo, não só depois de ter garantido ontem que o estado de emergência seguiria por hora com o exército mobilizado, mas pedindo que a justiça peruana, tô com a matéria anterior na cabeça, que a justiça boliviana viesse a levar à justiça os manifestantes violentos, então, que geraram obstrução, geraram perda, agiram de forma ilegal. Vamos ouvir Rodrigo Paz. En estos 200 años de historia, de vocación y de servicio a la patria, pedir respetuosamente a través del Ministerio de Gobierno y los diferentes ministerios del Gobierno Nacional, pero a su vez también a la justicia y a la Fiscalía, actuar con firmeza a aquellos que han hecho daño en estos 50 días. Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, pero otra cosa es hacerle daño al pueblo bajo la excusa de una visión de pedidos que fueron infiltrados con una lógica política, narcoterrorista, que le hizo daño a la patria. Nesse sentido, ele disse que vai haver uma reunião nacional para a unidade e vão ser apresentadas iniciativas para reativar a economia e implementar o plano de governo. Paz assumiu há apenas 7 meses. E como eu dava o contexto, ele é o primeiro depois de uma longa cadeia de 2 décadas de governo do movimento ao socialismo, um partido radicalmente inclinado à esquerda que, através de Luiz Arce, o Lúcio, e Evo Morales, tornou a Bolívia mais e mais um país com instituições que tinham a presença de agentes partidários. A gente tem mais uma fala de Rodrigo Paz e eu quero utilizar ela para ir com vocês, da notícia para a análise. Aqui ele fala sobre as instituições do país. Reencontrar a la patria a través de sus instituciones y no como en el pasado enfrentar a la patria con las instituciones del orden. Eso es diferente, esto es una madurez que estamos logrando en Bolivia que hay que entender. Ya basta del ciclo ideologizado de las de organizaciones que hacían del bloqueo un instrumento para chantajear, para doblegar voluntades democráticas. Ele fala a respeito de um cenário no qual, na sua leitura, o MAS veio por dar grandes consequências às suas eleições. Gradualmente, no Estado, conseguindo fazer com que agentes alinhados politicamente estivessem nas instituições. Esse processo, ao longo de décadas, acaba resultando em um cenário de grande dificuldade para a reversão, conforme a Bolívia foi por vezes classificada um Estado autoritário, e se viu o caso de Jeanine Áñez, presidente que, opondo o MAS lá atrás em 2019, acabou por não conseguir assumir. Quando se fala a respeito de reversão política, indo da notícia para a análise, o que Paz fala faz muito sentido. E se a gente pode voltar ao mapa, e eu peço que a gente resgate o mapa da matéria anterior, conforme se discute momentaneamente uma reversão de tendência político-eleitoral na região, onde muitos governos direitistas são eleitos em momentos onde antes havia governos à esquerda, um debate mais amplo a ser colocado, ao exemplo da Bolívia, é: eleições sucessivas de determinado governo podem fazer com que uma reversão de quem está ocupando a cadeira presidencial não signifique uma reversão da forma como o país é ordenado. Eleições têm consequências de longo prazo e indicações a cortes, a burocratas e a máquina do Estado podem fazer com que a calcificação de uma certa ideia permeie profundamente as instituições, seja qual for o lado do presidente eleito. A Bolívia é o componente histórico.